Olá, amigos! É um prazer nos encontrarmos novamente e que Jesus e os bons espíritos possam nos inspirar e nos acompanhar nesse último capítulo da nossa série. A semana passada tivemos a oportunidade de conversar com vocês sobre reuniões mediúnicas, feitiço e promoção da saúde. Hoje vamos abordar as cirurgias espirituais. Vamos lá! Já trago uma figura do filme do André Luiz, né, Nosso Lar, que vocês lembram, mas é uma figura bastante simbólica, onde você tem um espírito que está promovendo curas no espírito André Luiz. Nós abordaremos o nosso trabalho da seguinte forma, vamos lá. Primeiro, anestesia, depois falaremos de cirurgias cruentas, aparentemente cruentas, incruentas e incruentas, cirurgias incruentas à distância. Vamos lá. Primeiro, anestesia. Olha nós de novo com medicina mediúnica do futuro. Diz assim: essas cirurgias apresentam um fator bem marcante. Sem anestesia convencional e a ausência quase total de dor. Ele fala, Frederick von Stein materializado e o irmão Léo incorporado confirmaram ser a estimulação fluídica dos neurônios, cadeia de nervos, né, do paciente, uma das principais técnicas dos anestesistas espirituais, que assim liberam grande quantidade de opiáceos naturais orgânicos, que são as famosas endorfinas e encefalinas, tão procurada hoje em dia para os atletas, não é assim? Mas existiriam outras opções, além dessa que foi descrita aqui pelo irmão Léo e pelo Frederick von Stein? Vamos lá. Diz assim, no Medicina dos Espíritos, no início da reunião, 2 pastilhas foram materializadas e colocadas em 2 garrafas de água trazidas para o santuário. Santuário ele chamava aquela casa onde ele fazia o trabalho de cirurgias dele, né? Pouco antes do procedimento, Frederick encharca o tórax com essa água. O cirurgião faz deslizar os dedos sobre o tórax de Rocha Lima. Rocha Lima era exatamente o diretor daquela casa que estava sendo operado, né? Promovendo uma incisão tão extensa e profunda que permitiu a penetração da mão em direção ao coração. Já estamos falando de cirurgia, mas estamos falando da anestesia, né? Mas esse caso da cirurgia, só para dar uma adiantada, ele passa o dedo assim, ó, e aí ele enfia a mão lá dentro da pessoa. Como é que pode? Não tem gilete, não tem bisturi, não tem nada, tá? Mas ele conseguia o processo de anestesia dessa forma. Há outros relatos em outros livros dizendo mais ou menos assim, quando você consegue um afastamento do duplo etérico, o duplo etérico não estaria entre o perispírito e o corpo físico? Se você fizer um deslocamento, um afastamento do duplo etérico, não acaba tendo um contato direto com o perispírito? É isso que eles fazem no processo de hipnose e de magnetismo. Um ligeiro afastamento do duplo etérico e uma possibilidade de acessar o perispírito. Se esse duplo etérico está ligeiramente afastado, há uma pequena interrupção desses estímulos nervosos. E aí se faz todos os procedimentos sem que haja dor, sem que o paciente sinta dor. Vocês vão perceber isso nos outros tipos de cirurgia que nós vamos trazer mais à frente. Vamos lá. Cirurgias cruentas, Arigó. Quem não pôde ver o filme, vá ver, vale a pena. Mas eu estou trazendo do livro Arigó. É bastante interessante esse livro também. É assim, o médium José Pedro de Freitas, em Congonhas, Minas Gerais, espírito Dr. Fritz, fala assim, cirurgia de pterígio, catarata, sinusite, quisto sinovial, lipoma. Lipoma é tipo de um tumorzinho, como se fosse um cisto mesmo, né, de gordura. Fundo de olho, né, surdez, procedimentos acompanhados e confirmados por vários médicos que se identificaram. Esse está no livro do Arigó, do José Herculano Pires. Arigó realmente foi um fenômeno. Quando ele surgiu e começou com esses trabalhos, conforme foi tendo repercussão desses trabalhos, ele realmente arrastou a sociedade inteira para próxima a ele. Né? Você tinha, assim, pessoas muito ilustres que gostavam. Ele produziu uma série de cirurgias, uma série de trabalhos que foram feitos, como esses que nós escrevemos aqui, e vamos trazer um pouquinho mais para vocês.
Olha o ambiente que existe naquela época, né? Você fala assim, ó, procedimentos realizados em centro espírita, sem anestesia, sem preparo pós-operatório, sem hipnose, acupuntura, instrumentos ou ambientes adequados. Pacientes sem demonstrar dor, muitos conscientes, estavam acordados quando estavam recebendo essas intervenções e respondendo a perguntas. Olha quem frequentava lá. Esse aqui é o Juscelino Kubitschek que você está vendo aqui, né? Esse de terno mais escuro e gravata é aquele que fez Brasília. Você vai ver o Jânio Quadros aí do lado do Juscelino Kubitschek na outra fotografia de óculos, né? Era o pessoal que andava ali, que ficava curioso ou que ia submeter a cirurgia nas mãos de Zé Arigó. E a cirurgia ele não tinha nenhuma, ele usava faca, canivete, ele usava um monte de instrumento assim, que não tinha nenhuma esterilização, era uma bandeja assim, cheia de instrumento que ele ia pegando e usando e todo mundo ali junto, no mesmo ambiente. Era uma coisa assim, muito diferente, muito impactante realmente. Procedimentos extremamente rápidos, manobras bruscas, produz hemostasia e coagulação por meio de ordens verbais, cicatrização imediata, leve cicatriz. Geralmente era o Dr. Fritz que estava incorporado nele, né? Ele fazia, por exemplo, uma cirurgia, abria aqui o peito da pessoa, depois ele pegava os dedos assim, juntava assim e estava fechado. Em muitos casos desse, a pessoa ia lá tirar radiografia às vezes e estava realmente operado. E não tinha nenhum caso de infecção, de inflamação, nenhum pós-operatório mais dolorido, nem nada. Porque estava cheio de gente querendo pegar qualquer coisinha de erro para realmente recriminá-lo. E ele fez inúmeras cirurgias, inúmeros procedimentos desse tipo. Casos de cura à distância também foram relatados e são relatados nesse livro. Médium desmaia ao assistir vídeos com seus procedimentos. Ele não gostava de ver sangue quando ele estava lúcido. Ele via sangue e desmaiava. Mas quando ele estava incorporado por Dr. Fritz, ele realizava uma série de procedimentos. Olha o filme O Predestinado. Quem não assistiu esse filme, vai ver. Vai ter uma noção assim bastante exata de toda essa fenomenologia que nós estamos trazendo para vocês de cirurgias cruentas. Olha aí, fotografias da época, inclusive. Olha lá, Incredibile Mavero. Essa lá na Itália foram publicados, né? Esses trabalhos dele. Esse aqui foi um pesquisador, né? Henri Pugnardi, que pediu a Arigó para examinar o olho dele. Está sendo examinado ali. Realmente coisas assim muito interessantes. Montou então uma clínica na cidade de Congonhas, no interior de Minas, onde chegou a atender cerca de 200 pessoas por dia. Para algumas receitava remédios e para outras cirurgias que não duravam mais do que alguns minutos. Usava as mãos, facas enferrujadas ou até mesmo serrotes. Alguns médicos diziam que suas cirurgias eram reais, enquanto outros asseguravam que não passava de charlatanice. É aquela velha história, né? Mas muitos viram, muitos médicos, inclusive aqueles que eram sérios, atestaram que realmente os procedimentos eram realizados. E qual a finalidade desse tipo de cirurgia assim? Ao longo de 30 anos de carreira, operou cerca de 2 milhões de pessoas e sofreu 2 processos por exercício ilegal da medicina. Só 2 para 2 milhões até que tá bom, né? O primeiro em 1958, mas recebeu o perdão do Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil na época, né? Cuja filha teria sido tratada com Arigó. E o segundo em 1964, quando chegou a passar 7 meses na cadeia. Olha que interessante, gente. É um fenômeno realmente que foi estudado por uma série de pessoas, tem uma série de registros. Dá uma olhadinha nesse livro que você vai entender a profundidade de tudo isso que nós estamos falando. E qual a finalidade disso? Outro, Médium de Palmelo. Esse eu tenho, inclusive, um DVD bastante sangrento com essas cirurgias dele. Mas eu estou dando a dica para vocês nesse canalzinho do YouTube, que depois nós vamos deixar disponível ali na capa do nosso trabalho. Vocês vão poder acessar, inclusive, esse YouTube aqui. E é o médium, que é o Antônio, ele é um pedreiro, tá? E no vídeo é assim, são cirurgias mediúnicas, o espírito Dr. Ricardo Duvais Stein, né? O vídeo está dividido em 3 partes. Na primeira parte, até o minuto 16,
depoimento de pacientes, pacientes contando o que fizeram, o que vão fazer, qual é a esperança que tem, etc e tal. De 16 a 32, cirurgias cruentas, cenas fortes. Eu já digo, quem vai ver, as cenas são fortes. Então, se precavenha, se você não gosta de ver sangue, é melhor você não ver que você vai se impressionar. E de 32 minutos até o final do filme, ele traz um testemunho. O repórter entrevista o médium encorpado no espírito, né? E ele entrevista o espírito. E o espírito traz uma série de informações sobre esse trabalho deles. Novamente a pergunta, qual seria a finalidade dessas cirurgias? Será que elas teriam por finalidade de demonstrar que essas coisas existem? Porque não havia casos de infecção, não havia problemas. Muita gente foi atrás, inclusive, para pegar essas pessoas. Muitos médicos acompanhavam e realmente viam que a coisa acontecia. Será que não é uma tapa na cara, tipo assim, examinem mais, estudem mais, lembrem-se da parte espiritual, lembrem-se que os cuidados são necessários aqui, esterilização de campo, esterilização de sala, pré-operatório, pós-operatório, mas na cirurgia ele operava, fechava assim, ó, e a pessoa ia andando, recomendava um pouco de repouso e mais nada, e já estava solucionado muitas vezes o problema. Percebe? Qual a finalidade de tudo isso? Aparentemente cruentas. Já é um outro capítulo que nós estamos trazendo para vocês agora. O que eu chamo de aparentemente cruentas? Parece, mas não é. Muitas vezes essas cirurgias elas têm por finalidade impressionar as pessoas. O próprio Frederic von Stein, ele operava e dizia que quando mostrava assim um pouco de sangue, era para a pessoa acreditar que foi operada, porque senão não acreditava. Quantas nós tivemos intervenções do Paulo Neto aqui na nossa casa que não tinha sangue, não tinha nada? Nós vamos falar também um pouquinho sobre ele. Características do trabalho. Recolhimento de ectoplasma desde o dia anterior. Médiuns superincorporados ou espíritos detalhadamente materializados e luminosos. Aquilo que nós já demos uma dica para vocês. Quando a gente fala em superincorporados, é que a incorporação é de tal monta que o médico, o espírito de médico, né, ele tem toda a liberdade para realizar todos os procedimentos que queira. Mas as mãos ficam hábeis já. Ele consegue desenvolver tudo aquilo que ele quer. E o materializados são ectoplasma, que foram doados pelo médium. Lembra que eu falei que tem médium, que era o próprio Gilberto Arruda, que até às vezes desaparecia da sala dele, daquele lugar onde ele estava? Lembra disso? Que nós comentamos sobre isso? Desmaterialização? Estão lembrados? Então, ele fornecia o seu ectoplasma, o espírito se materializava, geralmente era até um ectoplasma luminoso, e ia operar nessas condições. Mas ectoplasma não é carne. Mas ele fazia, mas ele operava, mas ele intervia dessa maneira. Sem a utilização de instrumento cirúrgico, não utilizava, ele passava o dedo assim e já provocava a incisão do que ele precisava. Procedimentos realizados em segundos no local e à distância. Até à distância também eram feitos esses procedimentos, em segundos. Olha, quanto tempo você demoraria numa cirurgia normal? Ele fazia muito rapidamente. Nós vamos até comentar um pouquinho mais sobre isso. Presença de médicos acompanhando e testemunhando com a publicação dos seus respectivos CRM. O médico vê um procedimento desse que é um tanto quanto contrário à medicina ortodoxa, né? Um tanto quanto contrário à influência mecanicista na biologia e na medicina, né? Mas ele vai, presencia, não vê fraude, vê solução rápida, vê pós-operatório bom e que a coisa aconteceu realmente, pode tirar a radiografia, constatar que os procedimentos foram feitos, o que ele vai dizer? Ele atestava a veracidade disso, pondo o seu CRM, pondo a cara para apanhar. Quando você coloca o seu CRM do Conselho Regional de Medicina, o seu número ali, você está testemunhando aquilo ali. Todo mundo sabe quem é aquela pessoa que está ali. Lar Frei Luiz, espírito Frederic von Stein. O sangramento seria por causa da necessidade de convencer o paciente. Olha aquele spoiler que eu passei há pouco, né? Então, sangrava assim um pouco, mas mais para convencer o paciente que ele tinha feito uma cirurgia, senão ele não fazia o pós-operatório, às vezes não acreditava.
Aí não fazia o pós-operatório correto e podia trazer complicações para essa pessoa. Por isso que ele diz, por isso que eu falo em aparentemente cruentas, para sair um pouco de sangue, mas na realidade não eram quase. Reunião número 640. Esse livro, Medicina Mediúnica do Futuro, ele está citando essa reunião 640. Só que essa reunião 640, ela aconteceu naquele livro Medicina dos Espíritos. É que o Paulo César Frutuoso, ele presenciava isso quando estava acontecendo, que foi depois escrito Medicina dos Espíritos pelo Luiz da Rocha Lima, e agora escreveu dele, Medicina Mediúnica do Futuro, reportando a esses casos. Então ele traz o caso. Reunião 640, de 8/4/72. O cirurgião alemão fez deslizar os dedos, ou a unha, no médium sobre o tórax do médium, sobre o tórax de Luiz da Rocha Lima, ou seja, ele estava super incorporado. Então ele estava incorporado no médium, ele pegou o dedo do médium, assim, que era dele, né, estava usando, e passou assim no tórax do Luiz da Rocha Lima, que inclusive é o presidente daquela casa, promovendo uma incisão tão extensa e profunda que permitiu a penetração da mão em direção ao coração do presidente do grupo, conforme nós pudemos conversar um pouquinho lá atrás. Isso está na página 83 desse livro. A descrição é do médico presente José Hux. José Hux é um outro médico que estava presente e ele viu acontecer isso daí. Como é que alguém pode enfiar a mão fazendo assim? No coração, aqui você tem externo, tem uma série de coisas. Não é tão fácil, né? Ele faz outro apontamento. Ele traz no livro Medicina Mediúnica do Futuro. 17/10/70 até 26/12/72, ou seja, 2 anos e 2 meses, 5 mil intervenções similares foram realizadas pelo médico superincorporado ou materializado e luminoso ao longo de 199 reuniões para a cura. Não precisa dizer mais nada, né? Olha a quantidade de trabalhos feitos em 199 reuniões. E eles foram registrando. É muito interessante tudo isso. Cirurgia de parte da parede cardíaca ventrículo esquerdo, com segmento aórtico calcificado. Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre tudo isso, fique calmo. Paciente Antônio Piccolotto, em 17/10/81. 10 fotos foram tiradas, tem no livro Medicina dos Espíritos essas fotos. 8 minutos foi feito o procedimento. Nós estamos falando de mexer no coração, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ele diz assim: substituímos aquela peça por uma prótese plasmática, confeccionada por ectoplasma, exatamente igual a que foi retirada. Então eles retiraram uma peça, uma parte do tecido ali que estava com lesão, com problemas, e incorporaram uma outra através de ectoplasma, formada de ectoplasma. Com o decorrer do tempo, essa prótese adotará as mesmas características do tecido orgânico normal. Isso não é o sonho de qualquer um que faz um trabalho deste? Você colocar uma prótese na pessoa, e essa prótese depois adquirir as características teciduais daquela pessoa e funcionar sem rejeição, sem nenhum tipo de problema, não seria o sonho de qualquer cirurgião nesse sentido? Olha que interessante esse tipo de coisa. Você tira uma peça com defeito, coloca uma outra peça de ectoplasma, aquela peça se diferencia e forma aquilo que era antes, em perfeitas condições de uso. É de se pensar muito um procedimento, a beleza de um procedimento como esse, não é verdade? Aí ele fala que nesse tipo de intervenção, 2 médicos terreno assistiram e 7 assinaram o relato. Olha lá, ó, o Paulo César Frutuoso, o Ronaldo Gazola, ele foi inclusive secretário de saúde lá no Rio de Janeiro. Paulo César Zensky, você tem uma série de nomes aí, José Carlos, João, Suikiri, são médicos que assistiram ou que atestaram a veracidade de tudo isso que aconteceu. Mas vamos lá. Eu proponho que vocês venham comigo conhecer um pouquinho melhor tudo isso que nós conversamos. Para isso, olha o que eu trouxe para vocês. Vamos falar com calma sobre isso. Então vocês estão vendo, olha aí, veia cava, tá vendo a veia cava logo ali à esquerda da figura? É uma veia, né? A parte de cima e a parte de baixo. Pois é.
todo o sangue que vem da parte superior do corpo, ela entra aí no coração, o sangue venoso, o sangue com CO2. E nessa parte de baixo também é veia cava inferior. Toda a parte do sangue da parte inferior entra no coração por esse lado. Então a veia cava, ela traz todo o sangue, recolhe todo o sangue venoso da parte superior e na veia cava inferior todo o sangue da parte inferior. E daí ela entra ali, ó, vocês têm o desenho ali pra gente ver, tá vendo? No átrio direito, ela entra ali. Então fica armazenada ali. O coração, puf, 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 não é esse movimento que ele faz? Então, conforme ela entra, ele faz puff, ela passa por essa válvula tricúspide que vocês estão vendo aí e vai para essa região de baixo, que é o ventrículo direito. Foi para o ventrículo direito, né? Do ventrículo direito, ela bomba de novo e vai passar por essa outra válvula aqui que você está vendo logo do lado na direita e ela vai para onde? Fazer o que a gente chama de circulação menor. O que é circulação menor? Estou complicando muito. Vamos lá. Circulação menor é quando o coração fecha, contrai e bombeia o sangue venoso para o pulmão. Aí o pulmão vai fazer a troca gasosa no pulmão. Vai deixar o gás carbônico e vai pegar o oxigênio. Então essa é a circulação menor, do coração para o pulmão e para o coração de novo. Então esse sangue que já está rico em oxigênio, que passou pelo pulmão, ele volta, tá? E ele vai cair exatamente aonde? Ali, ó, no átrio esquerdo. Vocês estão vendo nessa figurinha à direita? Chamado átrio esquerdo. É ali que vai entrar. Coração bombeia de novo, pum! Ele passa pela válvula e vai cair no ventrículo esquerdo. Então tá lá, aquele ventrículo esquerdo cheio de sangue, cheio de oxigênio, pronto para irrigar o seu corpo todo. Pronto para fazer você ter muita saúde, bem-estar e produzir muito ectoplasma, né? Aí acontece contração. Quando acontece a contração, todo esse sangue que estava dentro do coração, sangue já oxigenado, ele vai para essa aorta e aí é distribuído para o corpo inteiro. Tudo isso para frisar bem para vocês que essa aorta é a artéria que está levando o sangue cheio de oxigênio para todo o nosso corpo. É a artéria mais calibrosa que nós temos. A espessura da artéria é a mais calibrosa que nós temos. Pô, você acredita que a intervenção que foi feita foi exatamente na válvula dessa artéria? Imagina como é que é você retirar a válvula dessa artéria, onde está com esse hexágono aí. Você remove a válvula dessa artéria, põe uma válvula de material ectoplásmico que vai se diferenciar e formar o papel da válvula. 8 minutos demorou esse processo. Vamos ver como é que seria uma cirurgia como essa se não tivesse esse sistema? 6, 7 horas só preparando o ambiente cirúrgico, o ambiente da sala. Você ia ter que ter o preparo do paciente. Você ia ter que ter um aparelho para fazer uma circulação externa. Você tinha que tirar todo o sangue do seu paciente e fazer o aparelho ficar ali naquela região externa, porque você tinha que trabalhar no coração. Se você não faz isso, aquela pressão e aquele sangue jorrando, você não consegue fazer nada. Aí você tem que abrir o externo do paciente, muitas vezes, pôr aquela máquina para abrir o coração assim, expor o externo. Aí você vai fazer a cirurgia dentro dessa válvula, vai fazer o que tem que fazer. Você põe a válvula, que não seria de ectoplasma no caso, você fecha de novo o externo, faz toda a síntese, faz o sangue voltar de novo, testa, vê se está tudo em ordem. Aí você sutura direitinho e pronto. 7, 6, 8 horas de cirurgia. Fora as 15 horas que você vai ter só do pós-operatório. Foi feito em 8 minutos e o paciente saiu andando depois. Tem alguma coisa para a gente pensar aí? É um fato interessante para a gente realmente conhecer, raciocinar. E fora essas centenas e centenas de outras cirurgias que tem relatadas nesse livro, não precisamos saber disso, gente. Dr. Joaquim Vicente, CREMERGE, né? É o Conselho Regional do Rio de Janeiro, 4.979, 9/12/1972. Cirurgia em que auxiliou, é um médico, ele está auxiliando o espírito Dr. Frederic von Stein a operar a própria esposa dele.
O médium, o espírito estava incorporado e ia operar a esposa desse médico. Dias antes, ele foi lá 1 ou 2 dias antes para ver. Aí o que ele percebeu? Ele foi convidado, 1 ou 2 dias antes, olha lá, 2 dias está falando. Ele foi convidado a entrar na cabine antes. O que ele viu na cabine? Ele viu o médium Gilberto Arruda, tá? Já tinha uma grande quantidade de ectoplasma no ventre desse médium, né? Um ectoplasma assim, parecia um algodão fosforescente. Mais ou menos uns 50 centímetros cúbicos. É uma quantidade de ectoplasma razoável, né? Estocado para a cirurgia. Já estava preparado, estocado para a cirurgia da esposa dele. Percebam, o médium já está 2 dias na cabine e passa por ali, come, dorme ali e fica já exudando aquele ectoplasma. Olha que interessante. No dia da cirurgia, ele entrou na cabine novamente. O médium Gilberto estava em transe, já estava totalmente desacordado, totalmente em transe. Aí ele percebeu o abdômen do médium. O que ele viu? Um ectoplasma transparente, róseo e iluminado. E ele conseguia enxergar dentro da barriga do médium. Ele viu os órgãos, ele via as vísceras do médium. Como se fosse um aparelho onde ele consegue ver as vísceras dele, mas vivo ali, vendo o tecido vivo. Vendo o órgão funcionando ali, naquele estado em que o Gilberto Arruda estava. Ele conseguia perceber, estava transparente. Olha que coisa interessante. O ectoplasma dando essa possibilidade de transparência, que a gente sabe que ele tem essa possibilidade, né? Pós-cirurgia, aí um fato que aconteceu. Pós a cirurgia, já está praticamente acabada a cirurgia, o médium deu uma tossida forte, ou alguém deu uma tossida forte. O médium despertou, o médium acordou. E quando ele acordou, como ele acordou assim de uma maneira muito abrupta, ele teve as pernas paralisadas. Gelada. Uma sensação de perna morta, com risco de desencarne, inclusive, de acordo com a comunicação espiritual que eles receberam. Aí foi aquela dificuldade toda, fizeram uma série de preces, fizeram uma série de passes, uma série de outras, concentração e etc e tal, e conseguiram restabelecer o equilíbrio nas pernas do médium de novo. Olha que interessante. Vocês veem eu falar muito, olha que interessante, é porque eu realmente acho tudo isso fantástico, muito interessante para se conhecer. Vamos lá, vamos continuar. Cirurgias incruentas. A gente chama de cirurgias incruentas agora aquelas que realmente não houve exposição de sangue, não houve aparência de corte, nem nada. E elas acontecem. Eu estou trazendo para vocês esse, é um caso do livro de Rafael Américo Ranieri. Lembram dele? É aquele delegado de polícia que nós já falamos do Forças Libertadoras, já trouxemos outro livro dele. Nesse livro, Materializações Luminosas, ele relata uma série de materializações onde o médium, o espírito materializado, ele está luminoso, tal qual acontece com Frederic von Stein nos livros que estão falando a respeito lá do Lar Frei Luiz, né? Ele traz aqui um relato interessante, vamos acompanhar. Diz assim: entidade de clarão tão forte, quer dizer, aquela entidade que ele estava vendo, era um clarão muito forte, que atingia os pontos mais distantes da sala. Aproximou-se de Laís e, depois de um certo tempo, voltou-se para nós, trazendo nas mãos uma faixa luminosa de cor verde clara. Chegando-se a Lenice, irmã de Laís e quartanista de medicina, abriu a faixa e mostrou-lhe um ponto de luz, vermelha no meio da faixa, explicando: este é o apêndice da Laís. Ou seja, ele está descrevendo uma cirurgia incruenta, né? Onde foi extraído o apêndice da Laís. Era a paciente Laís. E essa Laís, ela tinha uma irmã, Lenice, que também estava presente nesse momento, era quartanista de medicina, e a entidade, que brilhava bastante, como ele diz, trouxe assim na mão, como se fosse um ponto de luz, assim como eles vissem, e dizendo: olha, está aqui o apêndice dela, da sua irmã. Olha que coisa interessante. Mas tem mais. Fluidificamo-lo e retiramos, ou seja, esse espírito fluidificou o apêndice e retirou. Então não tinha sinal de cirurgia, não tinha nada. Lenice, que era a irmã, então lhe pediu: não poderia o irmão materializar esse apêndice para que nós ouvíssemos como ele é?
Ou seja, recebeu aquela bandagem com aquele pontinho ali e falou, será que você podia materializar esse apêndice para a gente ver como é que ele é realmente? O espírito afirmou que sim. Com um gesto rápido, fechou a faixa sobre o ponto luminoso e abriu instantaneamente, apresentando no lugar do ponto luminoso, vermelho, um apêndice de carne em péssimo estado. Afastou-se com ele. Rafael Américo Ranieri, Materializações Luminosas. A irmã pediu, a entidade gentilmente aqueceu e materializou aquele ponto de luz. Era um apêndice, em umas condições assim bastante complicadas. E ela depois pôde constatar realmente que a irmã foi operada. Que falar de tudo isso, né? A beleza de tudo isso. Cirurgias praticadas através do médium Paulo Neto. Lembrando novamente com muito carinho, né, do nosso querido Paulo Neto, que agora já está no plano espiritual novamente, né, com certeza vai continuar o seu trabalho e vai retornar aqui para nos abençoar com mais desse tipo de serviço, né, quem sabe. Mas lembram dele? Ele vinha e fazia uma série de intervenções, recomendava repouso, recomendava isso, recomendava aquilo, e muitas pessoas se sentiram abençoadas. Muitas pessoas se sentiram acolhidas, tratadas. Olha que interessante, gente. E agora, incruentas à distância. Finalizando o nosso capítulo de hoje, trazemos alguma coisinha sobre cirurgias incruentas à distância. Vamos lá. Em tais casos, os técnicos siderais operam no perispírito do enfermo. E o duplo etérico se encarrega de transferir para o corpo físico todas as reações específicas da intervenção processada naquele. Nós falamos dessas outras cirurgias, né? Principalmente essas que foram Frei von Stais e Arigó, era tudo praticamente no físico mesmo, né? A gente sabe que muitos dos problemas que se carrega no físico são consequências de ajustes no perispírito. Mas eles conseguiam fazer essa no físico para demonstrar isso, para expor isso para a medicina, para fazer com que as pessoas se convencessem disso daí, mas se operava também a parte do perispírito, porque senão voltava o problema no físico, né? Enquanto não tiver solucionada a parte perispiritual, a parte do físico não vai ficar restabelecida, não é assim? Agora, aqui é um pouquinho diferente. A intervenção já é direta no perispírito. Depois ela vai repercutir no físico. Não tinha essa intervenção direta no físico, né? E a partir do momento em que se harmonizasse as energias no perispírito, essa harmonização seria refletida no corpo vital, que iria refletir no corpo físico, trazendo novamente equilíbrio, bem-estar e melhores condições de vida para a pessoa que é beneficiada. Cada átomo e molécula etéreo-astral modifica a operação efetuada no lado de cá. Repercute integralmente em cada átomo ou molécula do corpo físico. Ou seja, aquilo que se interfere no rearranjo molecular do perispírito reflete no vital e reflete no físico. É esse o processo. Isso quem fala é Ramatiz, Mediunidade de Cura. É um livro também muito interessante para a gente conhecer. Aí diz assim, embora o êxito de operações mediúnicas dependa especialmente do ectoplasma a ser fornecido por um médium de efeitos físicos e controlado por espíritos encarnados, médicos encarnados, há circunstâncias em que, devido ao teor sadio dos próprios fluidos do enfermo, as operações produzem resultados miraculosos no corpo físico, apesar de serem processadas no perispírito. Então, assim, demora esse processo do perispírito para o corpo energético para o corpo físico, mas algumas repercutem bem rapidamente. É isso que está dizendo nesse apêndice que eu anotei aqui, só para não deixar de lembrar para falar para vocês. Aí diz assim, os espíritos operadores procuram reunir e projetar sobre o doente os fluidos magnéticos recolhidos das pessoas que se encontram reunidas à distância, no centro espírita. Porém, como se tratam de fluidos bem mais fracos,
do que os fornecidos pelo médium de fenômenos físicos. Eles são submetidos a um tratamento químico especial pelos operadores invisíveis, a fim de se obterem resultados mais positivos. Isso é um trabalho do Evaldo Kulczewski, que está na revista Sem Mistérios, né? Revista Cristã de Espiritismo. O que ele está dizendo aqui? Nessas cirurgias à distância, eles se utilizam geralmente do ectoplasma dos elementos da reunião. Mas na reunião, muitas vezes você não tem um médium de efeitos físicos para fornecer uma grande quantidade de ectoplasma. Então ele utiliza dessas ectoplasmas das próprias pessoas da reunião, né? Conforme esse material é recolhido, lembra do fluido A, fluido B, fluido C, que nós misturamos, né? Mistura os fluidos que vêm do plano espiritual, os fluidos C da natureza com o fluido B dos médiuns, e aí eles conseguem fazer o trabalho. Mas ele está dizendo assim, como esses fluidos são de médiums normais, não são médiums de efeitos físicos, talvez esse tipo de material às vezes não tenha a mesma capacidade, não a mesma desenvoltura que eles precisam para os seus trabalhos. Então eles fazem um tratamento, eles dão um acondicionamento melhor nesses fluidos que foram captados, para a partir daí poder fazer essa intervenção. É uma complementação que ele está dando em tudo aquilo que nós estávamos conversando sobre medicina, cirurgias à distância. E aí você tem aquelas famosas intervenções, né? Quem é que já não ouviu falar de alguém que de repente ficou acamado, está deitado e se faz uma vibração para essa pessoa e um plano espiritual não vai até lá? Com muito carinho, com muita paciência, trazer um pouco mais de conforto para aquela pessoa. Ela foi deitada, às vezes como parente, alguém está lendo um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro de cunho assim mais religioso, onde as pessoas conseguem criar um ambiente mais propício para que o plano espiritual vá até lá e a partir daí possa realizar a sua intervenção de uma maneira assim muito mais positiva, muito mais eficaz. Ectoplasma, o milagre da vida. Durante o ato sexual, há uma grande eliminação dessa energia por ocasião do orgasmo. Isso está em A Medicina Mediúnica do Futuro. Ou seja, você elimina uma série de espermas, você ejacula, né? Você põe uma série de espermas para fora e esses espermas estão carregados de quê? Do seu ectoplasma, do seu fluido vital. Aí eles vão caminhar até ao óvulo. É a câmara ectoplásmica em que o útero materno se constitui, o que o espírito reencarnante recapitula a filogênese da espécie, ou seja, a evolução da espécie, tá? Para dar forma ao seu novo veículo de manifestação no mundo corporal. Filogênese é como se fosse assim. Durante o processo que o espermatozoide encontra o óvulo, quando começa aquelas divisões, né? Começa aquela formação toda, quando ele vai caminhar da trompa até o útero e vai nidar, vai aderir, vai formar a placenta, inclusive, né, para começar o seu desenvolvimento. Conforme ele começa o seu desenvolvimento, acredita-se que há uma repetibilidade. Se você pegar, por exemplo, um embrião logo no comecinho do processo, ele vai estar semelhante a embriões de determinadas espécies bem rudimentares. Se você pega um embrião que já tem assim alguma semana, alguma coisa assim, ele vai estar próximo a estruturas assim de um réptil, por exemplo. Se você pega um embrião com 3 semanas ou 4 semanas, ele vai estar próximo à estrutura de um embrião de determinada ave ou de determinado animal. O que está dizendo aí? A repetibilidade. Nós não viemos de uma célula e no processo evolutivo de 3 bilhões e 600 milhões de anos, hoje chegamos à condição humana. Nós já vivenciamos tudo isso. Pois é, o espírito quando entra naquele turvilíneo, quando manda aquele pedúnculo que liga novamente o espermatozoide e o óvulo e ele se liga àquele ser que está se formando, aquelas energias vitais que estão se formando, ele passa por um processo de repetição de sua experiência evolutiva. É por isso que fala filogenética. É assim que a natureza faz essa replicação da vida. E você vai descer naquele estágio em que você estiver dentro do seu processo evolutivo. Nós estamos descendo na condição humana atualmente.
E assim, nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado pela oportunidade de podermos apresentar esse trabalho. Com vocês aqui o nosso grupo do Espiritismo Ciência, no SEAC. É uma montagem que fizemos com o nosso querido Dr. Hernani, porque ele já tinha falecido. Mas conseguimos fazer essa montagem com carinho, porque temos sempre a certeza de que ele está entre nós, nos inspirando, nos ajudando e nos incentivando nessa tentativa de tentar levar uma pequena parte do seu trabalho através do nosso curso de 3 anos aqui no SEAC, curso de Espiritismo Ciência. E desse outro grupo, que é o grupo de estudos sobre o ectoplasma do SEAC. Nós nos reunimos aqui às quartas-feiras, somos em 14 pessoas, onde procuramos estudar o ectoplasma nas mais diversas situações, para que possamos conhecer bem esse tipo de material, para que possamos nos afinizar. Temos até uma parte prática, onde procuramos sentir o ectoplasma que está sendo exalado nos nossos colegas, né? Vamos numa sala, nos preparamos com música, com luz especial, para que possamos sentir esse material, para criar afinidade com isso. Agradecemos muito o carinho de vocês por nos acompanharem em toda essa jornada. Muito obrigado e que Jesus continue abençoando todos os nossos esforços para a doutrina espírita. Que assim seja.